Prazer, eu sou a medicina chinesa e eu quero conversar com você, mulher, que está tendo dificuldades em engravidar, que ainda não começou a tentar engravidar ou que tem alguma doença que está impedindo você de engravidar. Hoje eu vim e tô com uma seda que eu amo, que eu trouxe da China e que é a Muralha da China. E nesse lugar muitas histórias e muitas vidas foram modificadas. E a China é um lugar fantástico de se visitar. E quando você bebe a água da China, é uma coisa que muda na sua vida. É uma coisa que, toda vez que eu falo da medicina chinesa, e isso se tornou uma paixão, então eu tenho tatuado, e aqui está escrito medicina tradicional chinesa, aqui é o símbolo mais antigo da medicina chinesa, então é uma paixão, é a minha missão de vida. E a medicina chinesa auxilia todos os tipos de síndromes, de padrões de desequilíbrio. Quando você tem doença, é porque o equilíbrio se perdeu. Em algum momento, a gente tem que voltar e buscar aonde está o fiozinho desse equilíbrio, para que a gente volte e encontre esse momento. Sol, Tony, meu amor, Rogéria, Van, muito bem-vinda nessa noite de domingo, onde eu vou falar como a medicina chinesa pode te auxiliar no processo da gravidez, tá bem? Ontem eu falei sobre libido, então se você estava na live de ontem, coloca aqui nos comentários, a gente falou um pouco do calor que a mulher tem que realmente nutrir para conseguir fazer e gerar esse bebê. E vou estar até terça-feira fazendo lives todos os dias, porque na quarta-feira eu abro uma aula muito importante. É uma aula que eu vou falar dos pilares sobre a fertilidade feminina. E ali a gente vai falar alguns pilares bem importantes. A Maria, que tá indo dormir ali, ó, e a Van tá vendo, ela é uma das nossas filhotas da acupuntura, uma linda de uma bebê abençoada, que nos alegra. Hoje eu recebi um videozinho dela de bom dia, isso faz com que meu coração e com que a minha missão cada vez vibre mais. Então, se você quer, como a Van, ter esse seu bebê no colo, ter esse momento de colocar ele para dormir, é preciso colocar algumas coisas em equilíbrio. E muitas mulheres chegam até a mim já com aquele desespero de, nossa, eu já tentei de tudo, Cris, e me disseram que a acupuntura, que a medicina chinesa, que essa tradição pode me auxiliar. E é unânime, depois que a gente começa os tratamentos, a segunda colocação. Eu deveria ter vindo antes, eu deveria ter iniciado antes. Respeite o seu tempo. Você chegou quando você tinha que chegar na medicina chinesa. Não é para todo mundo. Não é uma coisa que é super, ultra, mega divulgada no meio científico, até porque a indústria farmacêutica tem uma função bem importante, que a gente não vai entrar na live de hoje, mas quando eu tenho um método que é natural e que pode fazer com que você se conecte com você mesma, para depois se conectar com esse bebê, é minha missão trazer para vocês quais são e como você pode fazer. E isso eu vou fazer todos os dias da minha vida até o final dela. Vamos falar então sobre como a medicina chinesa atua, o que ela faz de tão encantador para fazer com que essas mamães ganhem esse posto, esse cargo maravilhoso de mãe. É o melhor cargo que eu tenho, com certeza. Quando a gente fala, então eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e eu vou tentar ir respondendo. Se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando aqui que eu prometo tentar responder todas elas. Mas quando a gente está falando de pilares, né? O que a medicina chinesa é? Primeiro a gente tem que dizer o que a medicina é. Então, quando a gente fala medicina chinesa, eu estou falando de uma arte milenar. São mais de 5.000 anos onde os chineses tratam todas as doenças com a medicina chinesa. Isso significa que não é só agulha. Muita gente acha que a acupuntura é a medicina chinesa. A medicina chinesa, ela é uma gama, ela é uma arte, ela é uma técnica. É a mesma coisa que eu falo que a nossa medicina tradicional é uma clínica geral. Você tem várias especializações dentro dela. Você tem subvertentes, você tem exames, você tem especialidades
habilidades dentro dela. E de acordo com a necessidade, você vai pegando essas técnicas e aplicando na sua vida. A minha intenção é mostrar para vocês o que é a medicina chinesa. E para começar, eu vou desmistificar algumas coisas. A medicina chinesa, ela inclui a dietoterapia, então a energia que você coloca nos alimentos. Ela inclui a questão das ervas, das fórmulas magistrais, que são chamadas, que é de grandíssima importância quando a gente fala de medicina chinesa. Então tem a parte de fitoterapia, que é muito importante. Tem as acupressões, que é a massagem nos pontos de acupuntura, que vão fazer com que você estimule a energia, o qi desse lugar. O qi é toda a sua energia vital, é o que corre de energia e que te mantém vivo. Se você não tem energia, ou se você tem energia em excesso, são as síndromes de desequilíbrio. Lembra daquela bolinha do yin e do yang? Quando você tem o yin e o yang, uma é branca, outra é preta geralmente, embora existem algumas variações vermelhas e azul. Quando a gente está falando desse equilíbrio do yin e do yang, são duas coisas que quando um tá maior, o outro acaba sendo suprimido. É uma coisa que ocupam um mesmo lugar, dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo, já diria uma lei da física. Então, quando a gente está falando que o yang está muito grande, o movimento está muito grande, o calor está muito grande, existe um desequilíbrio do yang e do yin. Quando o yin está muito pequeno ou muito grande, o yang fica pequeno ou fica grande. Então, é uma questão que ele vai ficar fazendo esse movimento de aumento e diminuição, mas ele é equilibrado. Geralmente, dificilmente a gente tem um status quo de equilíbrio total. Por isso que dentro do yang tem uma bolinha, que é o yin, e dentro do yin tem uma bolinha, que é o yang, representando que não existe o equilíbrio total. Existe a capacidade que você tem de retornar para o seu equilíbrio, e aí sim você tem uma forma de não ter tantas emoções numa vertente muito grande e que façam com que você não consiga voltar ao seu eixo mais rapidamente. Lembrando que a tristeza, a raiva, a alegria, o medo, a preocupação, todas elas são sentimentos que são necessários, tá bem? Então, quando a gente fala na medicina chinesa, a gente está falando da dietoterapia, que eu já falei, da fitoterapia, das fórmulas magistrais, da acupressão, que são as massagens e alguns pontos de acordo com o desequilíbrio que auxiliam. É também chamado Tuyin, que é quando você recebe, e Doyin, quando você faz em você mesmo a acupressão. Florais de Bach são utilizados nessa fase. Os chás brasileiros nos ajudam muito quando a gente não tem ervas que são vindas de fora, por exemplo. A meditação, porque eu preciso lidar com a minha mente. E os hábitos de vida. Isso tudo compõe a medicina chinesa. Então, não é simplesmente uma coisa, ela é muito grande, ela engloba o olhar holístico, que é o olhar sobre o seu corpo como um ser único, como eu preciso olhar você inteira. Então, às vezes a pessoa chega com uma dor e eu pergunto sobre como tá a unha dela. Então, é uma coisa que ela fala assim: Cris, o que a minha unha tem a ver com a minha dor? Tem a ver com a sua dor, porque se você tem um tendão inflamado, se a sua unha está fraca, existe um desequilíbrio de fígado. Se teus olhos estão vermelhos, pode existir então um bloqueio e um desequilíbrio de fígado, e a gente equilibrando o fígado, a sua dor melhora. A auriculoterapia francesa e a chinesa são aquelas que a gente trata pontos na orelha. Então são microsistemas que você tem na orelha, na mão, no rosto e nos pés, por exemplo. Existe inclusive uma técnica que eu aprendi na China, que ela é a tartaruga na barriga. Então você faz um desenho específico na barriga e você consegue tratar qualquer tipo de dor através desse desenho. Não é uma técnica muito utilizada no Brasil, mas existe. A iridiologia, que você consegue ver situações pelos olhos. Então, eu posso ficar aqui horas falando para você sobre como a medicina chinesa atua. Como o meu foco no dia de hoje é como a medicina chinesa consegue te auxiliar para engravidar, eu vou focar nesses itens. Então, a medicina chinesa, quando a gente fala no processo de como ela pode me ajudar,
a engravidar é fazendo alterações dos seus hábitos, é praticando a acupressão, a massagem em alguns pontos de acupuntura, é utilizando fórmulas magistrais de acordo com o seu desequilíbrio, é fazendo a mudança da sua alimentação e das suas rotinas de sono, por exemplo, incluindo meditação e alguns exercícios. Esse é basicamente como a medicina chinesa consegue trazer para você qual é a metodologia que ela usa, que é milenar, para que a gente adeque isso à nossa vida e que a gente consiga, então, ter esse equilíbrio tão desejado. Por que a medicina chinesa é considerada alternativa? Porque como a gente está acostumado a ter uma disfunção, a gente vai a um médico convencional, a um médico ocidental, ele vai te dar um remédio, ele vai te dar um exame para identificar o que é isso, ele está tratando o sintoma. A medicina chinesa é considerada como alternativa, uma vez que você não conseguiu resolver com o seu médico ocidental, você vai buscar outra forma, alterna. Então você está numa e você alterna para outra. A minha proposta, quando a gente está falando em engravidar, chama-se medicina integrativa. Eu preciso muito do seu médico ocidental, porque existem exames, existem formas que eu preciso que ele me auxilie nessa verificação. Então eu trabalho em conjunto com o seu médico. A gente não é concorrente, a gente não é alternativa. Quando você tem uma escolha, você tem uma renúncia, e não é o que eu estou te propondo. O que eu estou te propondo é que a gente trabalhe em conjunto e que a gente consiga fazer esse equilíbrio acontecer com as duas medicinas andando lado a lado. Quando a gente está falando de temperatura, por exemplo, e que a gente identifica que na segunda fase, que é a fase lútea, a mulher tem pouca progesterona, eu entro com alimentos, com hábitos, algumas alterações que eu preciso fazer para aumentar essa progesterona dela. Se a gente não conseguiu fazer esse aumento de progesterona, eu preciso do médico para fazer o quê? A inclusão da progesterona sintética. Nesses casos, existem sim. A Amanda é uma das pacientes que conseguiu engravidar depois que a gente colocou simplesmente progesterona. A gente observou o ciclo dela de temperatura, a gente verificou que estava faltando progesterona na fase lútea depois da fecundação para que esse bebê continuasse e ficasse na barriga, e com um simples detalhe, onde a gente coloca a progesterona no mês seguinte ela engravida. Então eu tenho diversos casos para comprovar para vocês como a medicina chinesa com o autoconhecimento faz isso. Acontece que muitas mulheres não se conhecem. Quando a gente começa, por exemplo, a fazer um controle de temperatura basal, as mulheres tendem a não entender para que isso pode ser, não sabem ler esse gráfico de temperatura. Então eu tô aqui para te ensinar esse passo a passo de como a gente faz para que isso aconteça. E aí sim, tá bom, medicina chinesa, então como é que ela começa, Cris, na vida da medicina chinesa na China? Na época de guerra, 4.000 anos, 5.000 anos atrás, existiam problemas com cadáver, onde você não podia fazer experimentações com os cadáveres. Era contra a religião, era o ambiente sagrado, que é o seu corpo, então você não poderia fazer estudos com ele. Acontece que na China existiam vários corpos disponíveis, porque com a guerra muitas pessoas morreram na guerra. Então o número de cadáveres que existia era muito grande. O que eles começaram a fazer então? Alguns médicos começaram a ver a dissecação, eles começaram a tirar a pele. Quando eles tiravam a pele para ver o que tinha embaixo, como era embaixo, eles perceberam que existiam algumas valas, alguns buraquinhos. E nesses buraquinhos, hoje, muitos coincidem com os pontos de acupuntura. Então, se você fizer um simples movimento, que é acompanhar a linha do seu dedo indicador e vir descendo, passando pelo meio do seu braço, vai ter um momento onde você vai sentir uma depressão. Esse é um ponto de acupuntura do TR, do triplo reaquecedor, tá bom? Por isso que quando a gente tem algumas coisas como a ansiedade e a gente começa alguns pontos do coração, um dos exercícios para ansiedade é isso aqui, é bater os pontos do pulso que tem um ponto do coração. Então funciona quando a gente está lidando com essa
grande arte que é a medicina chinesa. Então, na guerra, quando eles tinham muitos corpos disponíveis, eles começaram então a ver que poderiam fazer esse estudo, eles dissecaram e eles conseguiam entender que existiam alguns pontos físicos. Começaram a estudar isso e teve um caso muito peculiar que foi quando um dos guerrilhados, né, das pessoas que estavam na guerra, tinha uma dor na perna muito grande. Acontece que ele tomou uma flechada em um ponto da bexiga, que é no calcanhar, do lado de fora. Então, o teu calcanhar tá aqui, é um pontinho bem assim atrás do calcanhar. Ele levou uma flechada nesse lugar no pé. E depois de alguns dias ele percebeu que a dor na perna dele havia desaparecido. Eles começaram então a estudar qual era a relação de um ponto que foi atingido por uma flecha, não por uma agulhinha hoje, né? Então eu não uso flecha, tá, gente? Vocês também não vão usar, por favor. Então quando a gente está falando daquele ponto onde teve uma lesão, isso acontece e reflete na perna dele. Esse é um ponto, bexiga 60, onde a gente trata inclusive as questões de dores articulares. É muito legal entender aonde surgiu essa história. Então, esse foi o primeiro caso que se tem na literatura há mais de 5.000 anos atrás, quando a gente está falando de medicina chinesa. Qual é a relação desses canais? Esses vasos que percorrem o nosso corpo e que precisam, então, estar em equilíbrio para que a gente consiga fazer com que a saúde se estabeleça. Existem alguns estudos, inclusive, com Cleópatra, tá? Que eles tinham pontos que ela fazia a queima no ponto do útero, aqui dentro da orelha, que é um ponto que a gente massageia quando a gente tem cólica. É o ponto útero aqui. Então tem eminências e estudos sobre a fertilidade de Cleópatra quando a gente está falando de utilização de medicina chinesa no Egito. A gente não sabe, não tinha internet naquela época para fazer com que essa comunicação acontecesse como hoje. Hoje talvez a comunicação global podia ser justificada, mas naquela época não existia. O Imperador Amarelo é um dos livros mais antigos, onde o imperador conversa com um médico chamado Qibó. Então, Qibó é o cara que responde para o imperador as perguntas. Então, já no início tem lá, ó, o imperador pergunta, Qibó, por que as pessoas não vivem mais 120 anos? E aí Qibó responde, por causa dos hábitos, muita coisa mudou. Então, naquela época, já há 3.000 anos atrás, essa literatura já revela a conversa entre o Imperador Amarelo, que era o imperador da Terra. Naquela época, a China ela tem hierarquias e dinastias de acordo com o imperador que o Deus deles determinam, né? Que esse cara vai ser o imperador, o próximo imperador. Ele é então colocado naquele posto e ele tem a dinastia Han, a dinastia toda que cada um tem e na sua época. Então a China ela é muito rica quando a gente fala em termos de cultura. Quando a gente faz essa viagem, né, e relata a muralha da China, as coisas todas que eu tô falando hoje, são 2 vidas para aprender tudo que a China tem para nos trazer e mais 2 para aplicar esses conhecimentos todos tão sábios, né, e tão milenares. Como é que naquela época eles já sabiam essa relação? Mais ou menos 2.000 anos começa então as biografias referentes à questão da mulher. Então a mulher nunca foi muito valorizada na China e assim então demora um pouco para ter a bibliografia referente às questões femininas. E começa a aparecer e eles falam então sobre as doenças de calor, as doenças de frio. Como eu falei, a medicina chinesa precisa que você entenda primeiro qual é o seu desequilíbrio para que você consiga tratar quais são as causas disso, né? Qual é a causa raiz, o que realmente trouxe essa doença para perto de você. Essa doença para a medicina tradicional ocidental tem alguns nomes, como síndrome do ovário policístico, endometriose, endometrites, obstrução de trompa, útero frio. Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer a analogia, mas para a medicina chinesa toda a base que a gente precisa é entender o diagnóstico primário. Qual é o seu desequilíbrio energético?
o que está causando esse desequilíbrio energético, e a gente começa fazendo a alteração dos alimentos, dos hábitos alimentares. A gente entra com a fitoterapia chinesa, com práticas de exercício, de meditação, de yoga. A gente vai alterando algumas coisas e isso resulta no nosso positivo. A minha proposta é que você se conheça, que você, a cada dia que você esteja passando aqui, você consiga trazer para dentro de você um pouquinho dessa medicina chinesa e que você consiga implementar para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. O que acontece então quando as pessoas não utilizam a medicina chinesa, quando a gente está falando do processo de engravidar? Se eu estou dizendo que a medicina chinesa ela é provocar o equilíbrio do que está desequilibrado, trazer de volta o equilíbrio, quando ela não faz o tratamento com a medicina chinesa, o desequilíbrio continua instalado nela. Quantas vezes a gente tem demoras para engravidar? Quantos casos de fertilizações in vitro a gente não tem, não consegue, porque a gente não tratou a causa. Então, se ela tem um útero frio, o bebê não vai ficar porque o útero está frio. Então, não adianta eu colocar só a progesterona se eu não tiro o consumo de alimentos frios, se eu não altero a forma que eu faço os meus hábitos de vida. Então, revisar os seus hábitos de vida e fazer com que você tenha uma nova visão sobre a sua energia é de extrema importância. E a medicina chinesa ela só é o caminho para que você faça isso. E eu vou ser o teu Waze, eu vou ser aquela que fica ali te direcionando, vai para aqui, vai para ali, mas o caminho é seu. Eu não consigo caminhar por você. A gravidez é tua, eu não consigo engravidar por você. Então eu te convido a que você tenha uma descoberta dentro de você mesma, que você consiga ver qual é o teu desequilíbrio, qual é a forma que você pode tratar disso. Isso vai ser realmente uma viagem maravilhosa. Quando os exames todos estão normais e eu ainda assim não consigo engravidar? Os exames normais não são diagnóstico. Os exames não normais não são diagnóstico também. O desequilíbrio energético, o padrão de desarmonia que você tem é o que importa quando a gente fala de medicina chinesa. A medicina chinesa ela vai sempre olhar com muito carinho e muito cuidado qual é o seu desequilíbrio, quais são as coisas que têm feito você adoecer, em termos de emoção, em termos de hábitos, em termos alimentares. Tudo isso importa muito para a medicina chinesa. Enquanto você não parar e descobrir qual é o teu ponto fraco, como é que eu trato isso, as doenças continuam só mudando de lugar. E podem chegar a ápices como AVCs, as fibromialgias, que é a doença da alma, dói tudo. Então a gente não quer esperar que essas dores e esses humores sejam tão alterados quando a gente fala de equilíbrio. E para engravidar, a gente precisa desse equilíbrio estabelecido, para que você consiga gerar esse bebê até o final da gravidez, e que você consiga ter um parto saudável e que você então consiga ter um bebê saudável. Então, projeto bebê saudável, bebê no colo, é o que eu quero para você. O tratamento é muito caro, Cris? Caro é questão de relatividade. Quanto custa cuidar da sua saúde e quanto custa cuidar da sua doença? Quando a gente fala em uma consulta presencial da medicina chinesa, hoje no meu consultório custa R$250. Esse é o valor que você vai pagar por 1 hora comigo. Quando a gente está sugerindo que você pode entrar numa linha onde você descubra qual é o seu desequilíbrio e você consiga fazer as alterações que são necessárias e faça com que isso não mude em termos financeiros, você só vai incluir ou tirar algumas coisas do seu alimento, incluir ou tirar algumas coisas da sua rotina, alterar a sua rotina do sono, fazer com que você tenha hábitos mais saudáveis em termos de exercício físico e meditação, por exemplo. Esses são só exemplos do que a medicina chinesa traz para você e que estudos revelam que isso consegue auxiliar o teu processo de equilíbrio e que você consiga então a engravidar. Meu FSH 42,5, LH 32,5, pós-cirurgia de endometriose, fiz 3 meses de acupuntura e não regula. Oi Verônica, boa noite. Você está revendo a sua alimentação? Porque a endometriose, ela tem algumas coisas que a gente retira dos seus alimentos. Então, por exemplo, retira totalmente glúten, retira totalmente leite e açúcares, que são agentes inflamatórios. Existem algumas formas da gente te ajudar a controlar isso. E principalmente, quando a gente fala de emoção,
Como você tem controlado a sua cabeça? Endometriose é a doença das mulheres controladoras. Como é que isso tá na sua vida? Me conta. Quando a gente está dizendo então do valor que a medicina chinesa tem em termos de quão caro é o tratamento ou não, eu acredito que é o valor da sua pizza, né? Quando a gente está falando em cuidado com você, o cuidado em olhar com a sua saúde, é você investir na sua saúde para você não ter que pagar a sua doença. Essa é a minha proposta quando a gente fala de medicina chinesa. O tratamento através da medicina chinesa é feito somente com agulhas do consultório? A resposta é não. A medicina chinesa, ela é composta por fitoterapia, por massagem em alguns pontos, por alteração de dieta, por alteração de hábitos, por alteração do sono, por inclusão de yoga, algumas coisas que a gente tende a te ajudar a equilibrar. E a agulha, quando a gente está no consultório, ela é o método onde a gente vai colocar a agulha e a agulha faz o reequilíbrio energético. O que a gente está falando, quando eu estou te dando as dicas para você fazer isso em casa, quando você não pode vir ao meu consultório, é tentar colocar alguns pontos que são bons para melhorar o seu equilíbrio, a sua energia. O Qi, que é a energia, é aquilo que circula e que faz você ficar vivo. Quando a gente massageia alguns pontos, a gente faz a movimentação desse Qi, dessa energia. E isso pode ser feito com a mão. Então, quando a gente tem esse ponto aqui, ó, por exemplo, ele é o Shen Mei, ele é um ponto que acalma a mente. BC17, entre o peito, também, ele acalma a sua mente. C7 é aqui, ó, ele é o cara que vai ajudar você nos processos de ansiedade, por exemplo. Então, eu te dei 3 exemplos de alguns pontos que podem te auxiliar quando a gente está falando de esperar um pouquinho esse bebê, de conseguir ter a paciência para gerar esse novo ser. E a ansiedade, com certeza, é um dos pontos que mais eu vejo no consultório. Quando a gente tem a ansiedade, quando a gente baixa essa ansiedade da mulherada, o neném vem. É o famoso relaxa que você engravida, que a gente tanto odeia. Por quê? Porque não é questão de relaxar. Quando você está focado numa prova, você vai estudar. Quando você está focado para engravidar, você vai focar a sua vida para engravidar. Como trazer a leveza nisso? Como conseguir fazer com que minha mente relaxe e não tenha esse hiperfoco que atrapalha? Eu comparo sempre ao leite fervendo. Então você imagina, quando você tem uma chaleirinha com o leite para ferver, você está olhando aquele leite fervendo e você tira o olho por 1 segundo, o que acontece? O leite ferve. Então, quando a gente está o tempo inteiro com a nossa gravidez aqui, como se fosse esse potinho de leite, o tempo inteiro você olhando, é como se você estivesse atrapalhando o leite ferver, como se você estivesse atrapalhando a sua gestação. Então, eu estou te pedindo para você cuidar de alguns pilares e que você confie no processo, confie no sopro divino, confie em você, que você não está quebrado e que você consegue gerar esse novo ser, tá bom? Quanto tempo demora para o tratamento da medicina chinesa fazer efeito? Depende. Por quê? Quanto tempo você demorou para adoecer? Quanto tempo você tem um padrão de comer coisas que são frias, coisas que são gordurosas, coisas que fazem desregular a sua energia, com que você teve um sentimento de raiva, com que você nutriu uma mágoa? Tudo isso reverte em desequilíbrio energético. Então, depende, porque eu não sei como vai reagir o teu corpo. Eu te garanto que são meses, porque eu não tenho pacientes que estão há anos comigo. Então, os meses depende muito do seu empenho, do que você consegue tirar realmente da sua alimentação, de como você consegue incluir as coisas que precisam comer, da sua rotina, da sua disposição em fazer as massagens e estar realmente fazendo com que teu corpo fique mais equilibrado em termos energéticos, né? Quando você vai fazer a acupressão nos pontos que eu vou te indicar. Depende da sua alteração do sono. Então, muitas pacientes vão me dizer: ai, Cris, é difícil dormir cedo. Ah, é difícil. Eu sei que é difícil. Mas o objetivo ainda é maior. A gente tem que fazer isso para que o nosso bebê consiga enxergar que é necessário. E que aí o teu corpo vai se reequilibrar para que você consiga, então, receber. Você tem que preparar o seu corpo para que quando Deus decida te mandar o seu nenê,
o teu corpo esteja pronto para receber ele. Essa é a sua responsabilidade. E essa é a grande missão sua com você mesmo. Toda vez que você respeita a sua dieta, com que você come o que tem que comer, tira o que tem que comer, o que não pode comer, onde você deixa aquela cervejinha da sexta-feira em prol do seu neném, você está abrindo mão de uma coisa que você gosta para uma coisa que você vai amar. Essa é a tua escolha, é a tua prioridade na vida. Então, tenho medo de demorar muito e ficar mais velha e não conseguir. Muito bom. Se você tem medo de a idade passar e que você tenha mais idade ainda, primeiro, se você tá aqui me ouvindo até agora, é porque você tem uma dificuldade em engravidar. Então você não engravidou até agora fazendo o que você está fazendo. O quanto antes você se conectar com você mesmo e que você consiga seguir as recomendações todas da medicina chinesa, as chances de você engravidar aumentam diariamente. Isso eu posso te garantir. Então, quando você está aumentando as suas chances diárias de engravidar, você faz com que não seja perda de tempo, seja investimento. Ai, mas Cris, eu devia ter começado antes. Tá bom, você consegue voltar? Não, eu também não. Então, é pensar com a cabeça que você tem hoje, é parar realmente hoje, é pensar que você não tem tempo e que é um processo que você tem que começar agora. Então, o seu tempo é agora. Não adianta eu ficar pensando no passado. Pense no seu agora, faça o seu melhor e confia. Prepare o seu corpo para quando o neném chegar. A questão de fertilização in vitro e a medicina chinesa. Tá bom. A medicina chinesa, existem estudos que aumentam em 25% as chances de sucesso de fertilização in vitro. Existem protocolos, inclusive um que eu uso muito é o protocolo de Paulus, que a gente faz um dia antes e um dia depois da implantação, e existem alguns calendários que a gente vai seguindo até chegar então ao nosso positivo. São sessões muito bem estruturadas, com pontos específicos, aonde a gente tem: ah, Cris, eu não consigo no seu consultório. Não tem problema algum. Eu vou te ensinar os pontos que você precisa fazer a massagem, qual é a dieta que você tem que fazer antes, durante e depois da sua transferência do embrião em congelado, que é a TEC, ou até quando você vai coletar os óvulos. Existe sim uma forma da medicina chinesa te auxiliar no processo de fertilização in vitro, mesmo que você não consiga vir ao meu consultório. Muito bem, então a gente falou sobre conhecer o seu corpo em questão do equilíbrio, sono, dietoterapia, emoções, meditação, exercício físico, os florais de Bach, a acupressão e as massagens, como a infertilidade masculina também influencia. Esses são alguns tópicos quando a gente fala de medicina chinesa e como ela consegue auxiliar. Eu vou fazer uma aula, um workshop no dia 15 de dezembro, às 8h30 da noite. Nesse workshop eu vou falar quais são os 6 pilares para você aumentar a sua chance de engravidar. Os 6 pilares da fertilidade feminina. Como é que eu faço para ter essa fertilidade? Esse workshop ele serve para quem está preparando o seu corpo para engravidar, para aquela que não acha que vai engravidar porque tem ovário policístico, endometriose, essas doenças, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para você que não quer engravidar ainda, mas que tem preocupação com isso num futuro próximo. Então eu te convido, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso workshop na próxima quarta-feira às 8h30, onde eu vou falar sobre esses pilares. A gente também tem um grupo de WhatsApp que ele é silencioso, você só realmente recebe informações importantes. Eu mandei planilhas, eu mandei algumas coisas lá e eu vou até o final dessa história toda, mandando informações nesse grupo. Então, se você também não faz parte, entre nesse grupo para receber e ficar por dentro de todas as informações quando a gente fala de como a medicina chinesa consegue te auxiliar no processo de engravidar. E eu te agradeço muito pela sua participação nessa noite de domingo e que você colocou, então, o seu tempo. Eu vou estar amanhã aqui às 20 horas falando com você novamente sobre como aumentar as chances de engravidar. Tenha uma ótima noite para você.